coração puro e mãos inocentes é digno de subir a montanha do Senhor e de permanecer em seu santuário. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso dia a dia com a palavra. Eu sou Jean Dias e esse é o nosso momento diário de reflexão e partilha da palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui para fazermos esse momento diário. Antes de nós partilharmos a palavra de hoje, eu quero convidar cada um de vocês para nós rezarmos antes de lermos a Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 21 de junho do ano de 2022, nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e versículos de 12 ao 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e de 12 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia, partilhando e refletindo esse evangelho, nós vamos dividi-lo em três partes. A primeira parte, onde Jesus ele vai nos dizer para não darmos as coisas santas, nem atirar as nossas pérolas aos cães e aos porcos. E aí, meus queridos irmãos, é interessante e é importante que nós pensemos o seguinte: o que nós temos de tão valioso, de tão santo na nossa vida, que nós temos jogado aos cães e temos dado aos porcos? Porque eu acredito que nenhum de nós queremos dar aquilo que nós temos de valioso a qualquer pessoa. Queremos dar aquilo que nós temos de importante, aquilo que nós guardamos com tanto carinho para os porcos ou para os cães. As pérolas que são valiosas na nossa vida, o que é que nós temos feito com cada uma delas? Será que nós, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, temos atirado as nossas riquezas, as coisas que nós temos valiosas em nossa vida e em nosso coração? Será que nós temos atirado isso aos cães? Será que nós temos dado valor, o nosso valor, aos porcos? Essa é a primeira parte, que nós possamos começar a pensar nisso. Na segunda parte, Jesus vai dizer uma coisa que é interessante e já combina muito com aquilo que nós vimos no dia de ontem, quando ele nos pede para que nós não julguemos e que para que nós sejamos justos nas nossas medidas de julgamento. Jesus hoje vem nos dizer que nós façamos aos outros tudo aquilo que nós queremos que seja feito para cada um de nós. Então isso aí, a própria palavra já diz de forma muito simples. Nós não podemos, nós não devemos e principalmente nós não queremos fazer com os outros aquilo
que não queremos que seja feito conosco. Então, que a nossa bondade, que a vontade de fazer o bem que nós temos para com os outros, que ela também sejam feitas para cada um de nós. E por último, e não menos importante, Jesus vai nos falar sobre a porta estreita e sobre o caminho largo que leva à perdição, a porta estreita que nos leva à salvação. E principalmente nos dias atuais, nós temos percebido o quanto esse caminho que leva à perdição, ele tem se alargado cada dia mais, e o quanto a porta que é estreita, ela tem se estreitado cada vez mais, e não por vontade de Jesus, não por vontade do próprio Deus, mas simplesmente, única e simplesmente, pelas nossas atitudes. A porta, embora seja estreita, ela está disponível para todos. Mas será que todos estão disponíveis a fazer aquilo que é preciso para entrar pela porta estreita? Ou será que nós temos nos adequado, temos aderido às facilidades do caminho largo, mas que com certeza não nos levarão à vida eterna? Então, meus queridos irmãos, que nós, nesse dia de hoje, possamos pensar nessas três coisas. A primeira delas, o que é que nós estamos fazendo com as nossas riquezas, com aquilo que a gente tem de valioso na nossa vida. A segunda delas será que nós estamos fazendo aos outros somente aquilo que nós queremos que façam conosco. E a terceira, o que nós estamos fazendo para conseguirmos, ao final da nossa caminhada, passarmos pela porta estreita em direção à vida eterna. Se for possível, eu gostaria que você comentasse aqui comigo como é que tem sido a sua experiência com Deus, o que é que você consegue perceber que já mudou na sua vida. E aí nós vamos partilhando e ajudando uns aos outros nesse caminho que nos levará, com toda certeza, pela porta estreita. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.